Olá pessoal, no nosso vídeo de hoje a gente vai conversar sobre um movimento que vai receber o nome de Reforma Protestante. Esse movimento vai acontecer na Europa e vai acontecer no mesmo período, no mesmo tempo em que aconteceu o Renascimento cultural e científico. Na verdade, nesse tema a gente fala de Reforma Protestante e Contra-Reforma, ou Reforma Católica. Vai ser um movimento religioso, mas que também vai envolver questões políticas, ok? Só que a gente vai dividir o tema para não ficar muito extenso. E hoje a gente vai conversar então sobre o início da reforma e a pessoa assim que mais se destacou, que foi o Martinho Lutero. E no próximo vídeo a gente fala sobre os outros líderes também que vão abraçar essa causa, digamos assim, e a Contra-Reforma ou a Reforma Católica, que vai ser a resposta da Igreja Católica para esse movimento. Então vamos lá. Martinho Lutero, ele era um monge católico, ele era alemão, ok? E ele vai iniciar essa luta contra a Igreja Católica, digamos assim, mas não a Igreja num todo. Por quê? Já deixar uma coisa clara para vocês. A gente aqui não vai estar falando de questões de fé, questões religiosas, não. O ponto principal aqui mesmo é a questão política, tá? Interesses e tudo mais. O Martinho Lutero, ele, com esse movimento, ele quer romper, ele vai acabar rompendo, na verdade, por conta de várias coisas que estavam acontecendo e que eram indevidas, que eram incorretas dentro da igreja. Mas não era todo o clero, não era toda a igreja que concordava, que agia dessa maneira, né, incorreta. Então, qual foi o princípio dele? Qual foi a vontade dele inicial? Na verdade, ele acreditava, ele pensava que a igreja não sabia dessas coisas indevidas que aconteceram, desculpa, e que eu já vou falar para vocês. Ele então, com esse movimento, a vontade dele, o objetivo dele era alertar para o que estava acontecendo. Só que aí ele vai perceber que, infelizmente, muitas pessoas do clero, o Papa e bispos, arcebispos, enfim, assim, o alto clero, que estavam, então, liderando, comandando essas coisas indevidas, tá? Que eu já vou falar para vocês quais são. Então, vamos lá. O Martinho Lutero ele vai alegar, então, esse movimento, porque ele começou a dizer que a igreja ela estava se afastando dos seus fiéis e que ela deveria renunciar várias regalias que ela até então estava recebendo. Por exemplo, vai surgir nessa época, para que a igreja pudesse arrecadar dinheiro, uma justificativa que era o seguinte, uma coisa que a gente vai chamar de venda de indulgências, a venda do perdão pelos pecados que a pessoa tinha, ou então de algum parente seu que já havia morrido. Como é que funcionava isso? Uma pessoa, ela pagava por esse perdão. E tem como isso acontecer? É claro que não. Isso é óbvio que não tem como acontecer. Então a pessoa recebia um pedaço de papel, um documento, no qual dizia que a pessoa, ou o seu parente, enfim, estava livre de todos os pecados. Só que a pessoa pagava por isso. Não pagava pouco, não, pagava muito. Infelizmente, naquela época, a maior parte da população era de pessoas menos abastadas, das pessoas pobres, que ganhavam muito pouco, quase não tinham dinheiro nem para se alimentar, para sobreviver, nem como é que iam pagar por uma indulgência. Então essas pessoas, muitas das vezes, ficavam sem dinheiro, mas queriam garantir o perdão para si e para a sua família, até mesmo daqueles que já haviam morrido, porque as pessoas eram muito ligadas, eram muito fiéis. A questão religiosa era muito forte na vida dessas pessoas. Por quê? Só a igreja que tinha esse poder do conhecimento, que só os padres, os bispos, enfim, que tinham acesso ao conhecimento. A grande parte da população mal sabia, se sabia ler e escrever. Então, tudo que era falado pela igreja, as pessoas acreditavam, elas confiavam nisso aí. Então, se falasse assim, isso aqui vai te dar o perdão dos pecados, a pessoa, ela ia acreditar cegamente, tá? Além da venda das indulgências, tinha também a venda de objetos que eles alegavam, né, que a igreja alegava, que teriam pertencido aos santos ou ao próprio Jesus, como por exemplo, vendiam pedaços de madeira que eles afirmavam que era da cruz na qual Jesus havia sido crucificado. Vendiam pedacinhos de ossos que falavam que era do corpo do jumentinho que carregou Jesus quando ele entrou em Jerusalém. Então, assim, coisas que teriam pertencido a santos. Então, era uma maneira muito suja de ganhar dinheiro para poder esse alto clero ele poder viver
numa vida boa, digamos assim, né? Cheio de regalias, com facilidade, no luxo e tudo mais. Então Lutero ele vem criticar isso, né? De uma forma muito intensa, ele vem criticar essa postura da igreja. Mas é claro que quando a igreja começa a perceber que Lutero ele poderia tomar alguma atitude que poderia prejudicá-los, né, no caso do clero, então a igreja começa, digamos assim, né, a apertar o Lutero para que ele pare com essa atitude, mas é aí que ele vai continuar, ele não vai parar. Bom, então como eu falei para vocês, aqui a gente não está falando de questões religiosas, mas sim da postura das pessoas, tá? É daquela que infelizmente muitas das vezes acabam até mesmo se aproveitando de determinadas situações para tirarem vantagem de alguma coisa. Bom, tem 3 fatores também que vão acabar influenciando no acontecimento, né, no boom para que a reforma protestante aconteça. São 3. Primeiro, o surgimento da classe burguesa, da burguesia. Então, ali comerciantes que vão sempre buscar o lucro. A formação dos estados nacionais modernos, porque até então todos esses reinos, Alemanha, França, Inglaterra, enfim, eram todos ligados à Igreja Católica. Então, todo mundo deveria obediência, respeitava as ordens que vinham do Papa. Então a igreja tinha muita influência em cima de todas as decisões que aquele rei, que aquele monarca ia tomar dentro do seu reino. Então, com a formação dos Estados Nacionais modernos, eles começam então a contestar esse poder, essa grande influência que a igreja tinha sobre as decisões deles e também o pagamento de impostos. Então, a professora quer dizer que além dos pobres que pagavam pelas indulgências e tantas outras coisas, sim, os reis também pagavam impostos para a igreja. Então a igreja ela enriquecia de várias formas, tá? E o próprio Renascimento, tá? Que ele vai trazer aquela questão, por exemplo, da diferença, né, do teocentrismo para o antropocentrismo. Vamos então mudar isso aí. O homem ele é um ser pensante, é o uso da razão, a valorização da razão, né, uma das características do Renascimento. Esse ser humano ele é capaz, ele é totalmente capaz de raciocinar, de pensar sem a interferência divina. Então essas mudanças elas começam a deixar, né, tudo muito mais claro, muito mais sucinto, para que as pessoas possam compreender de que aquela vida que elas levavam, aquela vida que a igreja dizia que era que eles deveriam seguir, não era, né, a forma correta, ok? Então vamos continuar. Já em 1545, o Concílio de Trento, que foi uma reunião, tá, organizada pela Igreja Católica, ela decide então afirmar todos os dogmas católicos. Perdão, reafirmar. Então, confirmar ainda mais, né, os dogmas católicos. O que são esses dogmas católicos? São verdades que são inquestionáveis, tá? Que a igreja proclama, que a igreja divulga. Como, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. A questão da virgindade de Maria. Como assim, professora? O que a igreja alega, quando eu falo essa questão da virgindade de Maria, é que quando ela engravidou de Jesus, depois, até ela ter Jesus, ela era virgem, tá? Então é isso aí. Então, mas será que Maria não teve relações com São José depois que casou? Gente, a gente quando fala do dogma fala disso aí, tá? Tô explicando pra vocês. É a questão dela engravidou virgem, né, pelo poder do Espírito Santo e teve Jesus enquanto era virgem, tá? Então, essa é uma verdade, é um dogma católico, é uma verdade incontestável. Então, nesse Concílio de Trento, a Igreja Católica, então, porque Lutero também contestava, tá, muitos desses dogmas também. Então, a Igreja ela vem afirmar com o Concílio de Trento que não, olha só, reafirmar, desculpa, é verdade e ponto, e acabou, tá? Era assim. E aí, as pessoas que diziam que isso tudo era mentira, elas eram chamadas de hereges e eram acusadas do crime de heresia, tá? Então, herege era todo aquele que não obedecia às ordens da igreja, que não seguia os mandamentos da igreja, que dizia que os dogmas não eram verdadeiros e blá, 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 os caçachê, tá? Como é que essas pessoas então pagavam por isso? Elas eram um crime. Então, elas sendo acusadas, elas tinham que pagar por esse crime. Vai ser criado, então, o Tribunal do Santo Ofício ou também Tribunal da Santa Inquisição. Aí depende da fonte do livro que você vai encontrar, tá? Você pode encontrar dessas duas formas. Nesse tribunal, a pessoa era julgada, tá?
E na maioria das vezes, ou quase bem dizer 100% das vezes, a pessoa ela era morta, ok? Como assim? Ah, muitas das vezes até mesmo queimada viva em praça pública. Para quê? Para que as pessoas pudessem ter, olha só, olha o poder que a igreja tem. Então você não pode jamais contestar o que a igreja fala, tá? Nessa época também vão surgir muitas feiticeiras que eles vão chamar de bruxas, que também muitas delas morreram queimadas, vivas, assim, enfim. Muitos até eram presos, mas a maioria acabava morrendo. Porque se você mata o pensamento, né? Se você mata a pessoa, vai com ela a ideia. Essa ideia não foi divulgada antes, né? Porque o idealizador pode morrer, mas a ideia, se ela foi divulgada, ela permanece viva por muitos e muitos anos. Bom, então vamos lá. Essa reforma protestante, ela não objetivou apenas reformar a Igreja Católica, tá? Modificar essas coisas todas, até porque, vamos lá, quando a gente fala de reforma, por exemplo, eu quero reformar minha casa, vou reformar minha casa, meu quarto, enfim, é porque tem alguma coisa ali que não está te agradando ou porque é necessário, né? Ah, tem que reformar a casa porque tá dando um problema no telhado, no encanamento, enfim. Você tem que reformar para não te causar uma dor de cabeça, um problema muito maior mais à frente. Então, Lutero propõe essa reforma porque o objetivo dele, na verdade, como eu estava falando, não foi apenas reformar a igreja, né, essas coisas todas, mas também pela questão das críticas que ele fazia pela cobrança dessas indulgências e tudo mais. Esse movimento, então, a princípio, era de caráter religioso, mas depois ele começa a pegar essa questão política, porque aí vai tocar naqueles dois fatos que eu falei para vocês no início, a questão do surgimento da burguesia, porque eles não vão querer perder dinheiro, e dessa autonomia que os reis, que os príncipes queriam ter sobre os seus domínios, né, sobre as suas terras. Que até então a igreja também interferia nisso aí, interferia bastante. Bom, então Lutero, quando ele começa a praticar isso, a igreja então, ela obviamente vai ficar descontente, ela não vai apoiar, claro, isso daí. E como eu falei para vocês, ela começa então a pressionar o Lutero, tá? Para que ele parasse com essa atitude, com essa postura. Bom, a Igreja Católica, ela vai ser um órgão que ela vai sobreviver à queda do Império Romano. Ela, durante a Idade Média, se tornou a instituição mais forte, né? Foi a grande senhora feudal, a que tinha mais terras, que tinha mais poder. Então, ele influenciou senhores feudais, tinha os servos, né, ao seu dispor, ao seu favor. Organizou o movimento das cruzadas para libertar a Terra Santa, né, dos árabes muçulmanos, financiou as grandes navegações, né, as viagens de grandes navegadores. Então, assim, ela tinha se tornado uma instituição muito bem estruturada, muito sólida e que era respeitada por todos. Por todos. Então, ia ser difícil bater de frente com a igreja, né? E você imagina, um grande órgão, uma grande instituição, você querer modificá-la, sendo você apenas um simples ser humano, ia ser muito difícil. Então, assim, mas vai ter uma coisinha que, digamos, vai dar uma certa ajuda ao Lutero. Já lá no período da Baixa Idade Média, que as cruzadas não vão ser aquele sucesso que a igreja esperava, e também por conta da corrupção que existia dentro do clero, a formação desses estados nacionais modernos, isso aí vai ajudar a criar uma grande oposição contra a igreja, ok? Então vários grupos vão começar a criticar a igreja de uma forma assim, muito dura, acusando de corrupção, de assassinatos de pessoas, e esses hereges também, né, e os seus movimentos que foram atacados, que foram destruídos. Foi como eu falei para vocês, o pensador, né, o idealizador, ele pode morrer, mas se a ideia ela ficar viva, né, ela permanecer em alguém, a ideia vai continuar. Então aquela coisa que o idealizador ele sonhou, ele quis, vai perdurar. Então muitos desses hereges morreram, só que as suas ideias, o que eles divulgavam, não morreram com eles. Então isso vai acabar influenciando aí outros movimentos também, mas os principais vão ser que vão se envolver aí com a questão da reforma protestante. Bom, esses movimentos então vão influenciar Martinho Lutero, tá? João Calvino e Henrique VIII. João Calvino vai acontecer na França, né? Ele era francês, e Henrique VIII era o rei da Inglaterra.
Só que, na verdade, o João Calvino, ele era francês, só que na França o movimento não vai dar certo. Ele vai ter que ir para Genebra e lá é que ele consegue dar início aí ao calvinismo, ok? Porque assim, vai ser luteranismo por conta de Martinho Lutero, vai ser, né, ter essa inspiração no nome dele. Calvinismo, João Calvino, e no caso do Henrique VIII não vai ser henricanismo, nada assim do gênero, não, vai ser anglicanismo, ok? Mas isso aí a gente vai falar do João Calvino e do Henrique VIII no outro vídeo, tá bom? Então vamos continuar. Lutero, então, ele vai iniciar esse movimento na Inglaterra, ou desculpa, na Alemanha, é que eu falei do Henrique VIII, ficou na minha cabeça, na Alemanha. E o Lutero, o que ele vai fazer? Como é que ele vai, então, qual vai ser a atitude dele para poder agir contra a igreja? Vamos lá. Ele resolve, então, escrever um documento chamado 95 Teses. Nesse documento, ele escreve todas as coisas indevidas que aconteciam e tudo mais. E ele resolve pregar esse documento na porta da Catedral de Wittenberg, que era uma catedral muito importante na Alemanha, em Wittenberg, na cidade de Wittenberg. E aí, a galera que conseguia, né, que sabia ler, começa a ler aquilo dali. Porque ele começa a divulgar, olha só, ele gosta de venda de indulgências, é errado, que não tem como você pagar pelo perdão, ainda mais de quem já morreu. Aqueles objetos que são vendidos, né, aqueles objetos que são vendidos não são verdadeiros, enfim. Então ele divulga toda a sujeirada, né, digamos assim, que a igreja vinha fazendo. A galera, então, quando percebe, começa, então, a ficar, obviamente, satisfeita e começa a pressionar a igreja. Então, a igreja vira para ele e fala assim, olha só, faça o favor de desmentir tudo aquilo que você falou. Ele, não vou. Então, Lutero, como ele se mantém firme com a sua ideia, ele, então, é expulso da igreja e ele vai ser acusado do crime de heresia. Vai ser considerado um herege. Só que na Alemanha, ele não vai conseguir, assim, todo ainda um apoio, porque o rei Carlos V, ele tinha total apoio da Igreja Católica e ele vai ficar contra Lutero. Tanto que ele vai apoiar essa expulsão do Lutero, e Lutero ele vai, na verdade, se isolar em outro lugar. Tá? Ele vai ter o apoio de outros príncipes alemães que não concordavam com essas ideias da Igreja Católica. Bom, ele então vai traduzir a Bíblia para o alemão para que todos pudessem ter acesso a ela, para que todos pudessem ler a Bíblia, porque até então era tudo escrito apenas em latim e só o clero, quem fazia parte do clero, que conseguia ler a Bíblia. Ele também vai criar as suas doutrinas, né, dentro do luteranismo, como por exemplo, ele só vai admitir 2 sacramentos, que são o batismo e a Eucaristia. Ele também falava que não são as boas ações que vão permitir que você chegue ao céu, tá? Ele já pregava dessa forma. Ele também vai dizer que o correspondente, né, aos pastores, né, como ele, poderiam se casar. Enfim, então ele vai modificar muita coisa para poder realmente ter esse rompimento com a Igreja Católica e o luteranismo surgir. Então, como eu falei, ele vai ter o apoio de alguns príncipes, no caso, né, de todos, exceto do rei Carlos V, né? Então, de alguns príncipes, de alguns reis que não concordavam com essa postura da igreja. E Lutero, então, vai conseguir, né, vai fortalecer o seu movimento. E aí, a reforma protestante vai acontecer. Então, vai ser um grande baque aí em cima da Igreja Católica. Tanto que, como eu falei para vocês, o movimento ele vai se espalhar por outros lugares da Europa, como Inglaterra, França, Escócia também, Holanda, tá? Então, o movimento vai ganhar uma força assim, muito significativa, ok? Bom, e para a gente poder encerrar esse nosso primeiro vídeo, eu vou falar para vocês sobre o movimento também chamado de Revolta Anabatista. Então, Lutero ele condenava a venda de indulgências, defendia que a salvação só vinha pela fé e tudo mais, há também igualdade entre as pessoas. E aí, dentro dessas ideias de Lutero, enfim, vai surgir um outro movimento chamado Anabatistas, que ele é meio que chamado de uma seita, tá? Porque ele era bem radical com as ideias que Lutero pregava.
E aí, quais são as concepções desses anabatistas? O que eles defendiam? Eles defendiam o sacramento do batismo, tá? Apenas para adultos. O desapego material, você não ter apego a nada, né, de nenhum objeto, digamos assim. E a igualdade entre todas as pessoas. Daí tudo bem. Só que a Terra, ela passou a ser o grande objetivo dos anabatistas. Porque você tinha muitos camponeses e muitos nobres dentro desse movimento. Então, em 1523, os cavaleiros vão iniciar uma primeira revolta em que eles defendiam a divisão igualitária das terras, invadindo as propriedades da Igreja Católica. E eles vão dividir essas terras entre camponeses e os cavaleiros. A galera da baixa nobreza, né? Os cavaleiros no caso. Aí, um tempo depois, esse movimento ele acabou se transformando e levou um processo que vai também levar uma reforma religiosa na Europa. E aí os camponeses, mais radicais ainda, eles vão atacar a aristocracia. Mesmo assim, se baseando nas ideias de Lutero, os anabatistas foram muito criticados pelo Lutero, porque eles diziam, né, no caso Lutero, desculpa, ele dizia que os príncipes deveriam controlar as terras em questão, essas terras que eles tinham tomado e dividido. E aí um camarada chamado Thomas Müntzer, porque é alemão, né, gente, não sei se eu estou falando certo, ele vai ser líder desses camponeses e ele vai romper completamente com Lutero por achar que Lutero estava defendendo a alta nobreza. Então, ele pensa, pô, Lutero está defendendo a alta nobreza, ele está se desviando, né, está se corrompendo e esqueceu de todas aquelas ideias que ele pregou. Lutero, então, vai condenar as práticas do Thomas, vai apoiar os príncipes, não, vou declarar meu apoio para os príncipes, que por sua vez, né, eles organizaram, então atacaram e massacraram essa revolta, esses camponeses liderados pelo Thomas, matando cerca de 100 mil camponeses. O Thomas ele vai até escrever alguns documentos e tudo mais contra Lutero, criticando Lutero. E após essa batalha que esses camponeses vão ser massacrados, ele vai ser capturado, torturado e decapitado, tá? O Thomas Müntzer, bom? Então a galera também, assim, não era muito, muito tranquila aí com essas questões de revoltas, não, tá bom? Então a gente encerra por aqui, tá? E no próximo vídeo eu continuo falando para vocês dos outros movimentos, do calvinismo, do anglicanismo e da contra-reforma ou reforma católica, que vai ser a resposta da Igreja Católica para esse movimento da reforma protestante, ok? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.